Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais este domingo da ressurreição do Senhor, domingo da Páscoa do Senhor. Pedimos a Tua luz e a Tua bênção, Senhor, sobre esta meditação, sobre esta reflexão. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui é Alessandro Silva, e neste áudio, neste vídeo, a gente está aqui para refletir o Evangelho do dia, nesse projeto Evangelizar Nossa Missão. Amados, o Evangelho de hoje está em João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Estamos na Páscoa do Senhor. Começamos hoje, então, o tempo da Páscoa, esse tempo glorioso, esse tempo onde a gente festeja a obra de Deus na ressurreição de Jesus, na instituição da sua Santa Igreja, até Pentecostes. Vivamos, meus irmãos, este momento, refletindo o Evangelho de São João e também os Atos dos Apóstolos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi bem cedo ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro, e logo viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e lhes disse: "Tiraram do túmulo o Senhor, e não sabemos onde o colocaram." Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo passou adiante, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os lençóis deixados no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, também chegou e entrou no túmulo. Viu os lençóis deixados no chão e o sudário que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava junto com os lençóis, estava enrolado em lugar à parte. Então, o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, ainda não tinham compreendido que ele devia ressuscitar dos mortos, de acordo com a Escritura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, nesse Evangelho a gente vê que a primeira testemunha aqui no Evangelho, Maria Madalena, com algumas variantes nos outros Evangelhos, as outras mulheres também estavam juntos, mas de qualquer forma, João aqui ele é bem conservador, Então Maria só dá o testemunho de que viu o túmulo aberto. E aí foi Simão e João. João corre e Pedro também. Mas João chega primeiro, claro, é o mais jovem, é o mais novo, cheio do vigor, vai correr mais do que o velho Pedro, Só que ao chegar no túmulo, João não entra. Não ousa entrar antes do chefe, antes de Pedro. E aqui nós já vemos nas entrelinhas a autoridade do primeiro Papa. E aí Pedro entra. Chega Pedro, entra, depois entra João. E eles veem o Santo Sudário. O famoso Santo Sudário que nós conhecemos, que está lá na Itália. O famoso Santo Sudário que foram feitos vários testes científicos e chegou-se à conclusão até como uma prova da ressurreição de Cristo. Sim, meus irmãos, um pano antiquíssimo se torna um sinal, não diria uma prova, mas um sinal da ressurreição de Cristo. Porque as imagens impressas, você pode procurar aí algum documentário no YouTube, você pode comprar alguns livros, tem vários sites aí, blogs, trazendo todos os estudos científicos. De fato, eu vou aqui resumir no final das contas, a imagem de Jesus impressa no pano foi de uma tal forma que não há nenhum estudo científico, não é estudo científico, não existe nenhum meio que nós conheçamos hoje no mundo de método de pintura ou de carimbo, ou seja lá de que forma for, como foi impressa a imagem no Santo Sudário. Nós não temos tecnologia hoje atual. E que
há uma probabilidade que aquilo foi feito através de uma exposição a uma radiação altíssima. Uma radiação quer dizer energia, poder, luz. Então houve uma expansão energética de dentro para fora, né? De dentro do corpo do próprio morto, no caso Cristo, para fora, que imprimiu no pano a imagem de Jesus. E aí os cientistas explicam lá melhor do que eu aqui com vocês, que foi uma radiação muito forte. Então nós temos aí um resquício, um sinal da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que se levanta, enrola os panos à parte, porque justamente esses panos vão ser muito úteis na história da igreja. Amados, João entra, vê tudo isso e ele acreditou. Eles ainda não entendiam tudo o que dizia as Escrituras, não tinham condições. Jesus não, como Jesus falava, né? Vocês ainda não estão preparados para entender tudo que vos tenho a dizer, mas eu vou enviar-vos o Espírito Santo que vos ensinará todas as coisas. É claro que aqui, com relação à ressurreição, o próprio Jesus vai explicar posteriormente, porque ele aparece aos apóstolos no próximo domingo. Então, amados, nós temos aqui a prova da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É incrível. Alguns vão falar, os apóstolos inventaram isso. Como que eles inventaram? Primeiro, inventar um herói que é morto na cruz, né? Uma vergonha. Eles mesmos estavam com um sentimento de depressão profunda, sentimento de derrotismo. Eles mesmos desanimaram e eles colocam isso nos seus escritos. Uma época em que, quando se escrevia os heróis, se escrevia como corajosos, né? Vencedores de todas as coisas, não tinham nenhuma derrota. E nós vemos aqui que eles relatam justamente um Jesus que morre na cruz. Eles mostram sem medo toda a depressão deles, toda a infidelidade deles. Só João ficou na cruz, né? E mesmo assim todos com medo. Pedro não tem medo de mostrar que ele negou 3 vezes. Então, meus irmãos, os apóstolos mostram sua fragilidade e fraqueza. Eles não mostram vitória, mas mostram justamente a vitória através da humildade, da cruz, da dor. Algo incompreensível para o mundo da época e muito menos para o mundo de hoje. Amados, a crucificação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo aconteceu oculto aos olhos do mundo. Mas Jesus se revela por inteiro aos seus. Ainda hoje, o Senhor Jesus revela coisas extraordinárias aos que verdadeiramente o adoram acima de todas as coisas. Aqueles que o seguem em primeiro lugar do que as coisas desse mundo. Em Tiago 4,4 nos diz que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Há uma inimizade que o próprio Deus promoveu entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Então existe uma inimizade entre nós, o demônio, o mundo, as forças do mal. Tanto no mundo quanto em nós, que a gente chama, né, do homem velho, da carne, etc. Existe em nós potências inferiores que combatem em nós, que nós precisamos combater. É de fato combatendo esse homem velho que vai verdadeiramente nascer o homem novo, ressuscitado com Cristo. É um combate, irmãos. Nós estamos em combate e é preciso a gente acordar para isso. Acordar. Hoje eu ainda estava vendo um bispo falando sobre isso. Nós não devemos olhar para Jesus na cruz e ter pena dele. Jesus não precisa da nossa pena. A cruz é um sinal para nós de que nós matamos o Senhor. Nós somos os assassinos com os nossos pecados. E chegou a hora da gente reconhecer a nossa maldade, a nossa miséria, a nossa desgraça. Nós estamos fora da graça quando não estamos em Cristo. Nós estamos fora da graça quando estamos embrulhados no pecado. Precisamos verdadeiramente renunciar ao pecado,
renunciar ao demônio, renunciar ao mundo e seguir a Jesus. Esse é o caminho da salvação. Não há outro caminho. Há só